Ângulos e retas. Primeiramente, nós vamos falar sobre as retas paralelas. Então, duas retas elas são paralelas quando elas estão no mesmo plano, mas elas nunca se encontram. Então, observe que essas duas retas, elas nunca se tocam. Elas permanecem sempre à mesma distância uma da outra. Retas coincidentes, na verdade, são a mesma reta. Todos os pontos dela estão em comum. Lembrando que isso aqui é só o que eu desenho aqui é sempre um segmento de reta, porque as retas elas são infinitas. Então eu imagino que essas retas estão se prolongando infinitamente para lá e para cá, certo? Retas concorrentes. São retas que se encontram em um único ponto. Então aqui eu tenho uma reta, aqui eu tenho a outra, e elas se tocam somente nesse ponto aqui. Nesse ponto aqui elas se tocaram, e aí essa daqui segue a vida dela infinitamente para lá, essa daqui segue infinitamente para lá. Então elas vinham de duas distâncias infinitas, chegaram num ponto máximo de aproximação, se encontraram e começaram a se afastar e se afastam para o infinito. Então essas aqui são as retas concorrentes. Um caso específico, um caso particular de retas concorrentes são as retas perpendiculares, que é quando essas duas retas aqui, elas se encontram formando um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Então, seriam duas retas que se encontram assim, ó. Esse ponto aqui é o ponto de encontro entre elas, e o ângulo que elas formam nesse encontro é um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Então, essa reta, além de ser concorrente, ela é perpendicular, porque ela forma 90 graus. Ângulos opostos pelo vértice. Quando eu tenho aqui duas retas concorrentes, ou seja, duas retas que se cruzam num único ponto, esse ponto de encontro entre elas é o que eu chamo de vértice. É o encontro entre as duas linhas. Os ângulos que são formados em oposição são os ângulos opostos pelo vértice, e eles são iguais. Então, esses ângulos em azul aqui, ó, eles são ângulos opostos pelo vértice, porque um está na parte de cima e o outro está na parte de baixo desse encontro das retas. Observa que eles formam aqui essa figura como se fosse uma gravatinha borboleta, né? Então, esses ângulos sempre são opostos pelo vértice. Eles formam esse X, os que estão um em cima e o outro embaixo são opostos pelo vértice. O que está aqui, um à esquerda e o outro à direita, são opostos pelo vértice. Então, formou a gravatinha borboleta, é oposto pelo vértice. E aí, ângulos opostos pelo vértice são iguais. E o interessante é que nessa figura aqui, o que mais que eu tenho? É que os azuis são opostos pelo vértice, os amarelos são opostos pelo vértice, mas um azul e um amarelo são suplementares, ou seja, eles dois somados vão formar 180 graus, um ângulo raso. Então, sempre ângulos opostos pelo vértice são congruentes. Lembrando, ângulos congruentes são os que têm as medidas iguais. Quando eu tenho retas paralelas cortadas por uma transversal. Então, aqui eu tenho um exemplo de duas retas paralelas cortadas por uma reta transversal. Então, as retas R e S são paralelas, ou seja, mantêm sempre a mesma distância uma da outra, nunca se tocam. E T é uma reta que é transversal, ou seja, é uma reta que está cortando essas duas retas paralelas. Todos os ângulos agudos que forem formados nessa figura vão ser iguais. Então, aqui são os ângulos em laranja. Todos os ângulos em laranja são ângulos agudos, são ângulos que são iguais. Todos os ângulos obtusos também são iguais. Os obtusos estão aqui em verde. Então, todos os ângulos obtusos em verde são iguais. E um ângulo agudo e um ângulo obtuso vão formar um ângulo suplementar, ou seja, um ângulo de 180 graus. Então, um laranja mais um verde formam 180, um laranja mais um verde 180, um laranja mais um verde 180, laranja mais verde 180, ok? E aqui, verde igual a verde, verde igual a verde. Observa que esse aqui é oposto pelo vértice a esse. Esse é oposto pelo vértice a esse. E assim por diante. E aí nós vamos ver agora por que esse é igual a esse. Por que esse é igual a esse, e etc. Tá? Então, existem algumas nomenclaturas em relação a esses ângulos que são formados por duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Mas o principal que vocês entendam é isso. Ó, é que todos os ângulos obtusos aqui vão ser iguais. E que todos os agudos vão ser iguais. Então, se eu te der a informação
desse ângulo aqui, eu te disser que esse ângulo é 30, você já tem como saber que esse ângulo é 30, esse ângulo é 30 e esse ângulo é 30. E como esse ângulo e esse são suplementares, basta que eu te dê um único ângulo para que você saiba todos os outros. Porque se esse for 30, esse aqui tem que ser 150, porque esses dois juntos têm que formar 180 graus. Só que se esse for 150, você já sabe que esse também é, esse também é e esse também é. Quais são as nomenclaturas que esses ângulos podem receber? Então, uma das nomenclaturas é dos ângulos correspondentes. Os ângulos correspondentes são os que ocupam a mesma posição em relação às retas, e eles são congruentes. Então, aqui, todos os ângulos que estão com a mesma cor são correspondentes. Então, observa esse ângulo verde, ó. Ele está ocupando a mesma posição em relação às retas que esse outro ângulo verde, ó. Os dois estão em cima e à esquerda da sua respectiva reta. Então, eles são correspondentes, eles correspondem à mesma posição. Esse laranja corresponde à mesma posição que esse laranja. Os dois estão em cima e à direita. Esse azul é correspondente a esse azul, porque os dois estão embaixo e à esquerda. E esse rosa é correspondente a esse rosa, porque os dois estão embaixo e à direita. Eu também posso encontrar ângulos que são alternos externos. Alternos por quê? Porque eles estão em lados alternados, ou seja, em lados opostos em relação à reta transversal. E externos porque eles estão do lado de fora em relação às paralelas. Esses ângulos sempre vão ser congruentes, sempre vão ser iguais. Como assim? Bom, imagina aqui, ó, a reta transversal está dividindo isso entre lado esquerdo e lado direito. E as retas paralelas estão dividindo como se fosse um sanduíche, ó. A parte de fora e a parte de dentro, aqui do recheio do meu sanduíche, ok? Então, aqui, ângulos alternos é porque um está à esquerda e o outro está à direita. Externos, porque eles estão do lado de fora do meu sanduíche, eles não são do recheio, ó, eles são aqui de fora. Então, alternos, externos. Então, esses dois vermelhos são um par de ângulos alternos externos. Eu sempre vou avaliar esses ângulos em pares. Então, alternos externos. Esse daqui é um par. E o azul também é outro par. Os azuis formam outro par. Esse aqui com esse daqui, ó. Alternos, porque um está à direita e o outro à esquerda. Externos, porque estão do lado de fora das retas paralelas. Os vermelhos aqui, um à esquerda, o outro à direita, do lado de fora das retas paralelas. Então, alternos externos. Da mesma forma, alternos internos vão ser ângulos que vão estar em lados alternados, lados opostos em relação à transversal, ou seja, um aqui está à esquerda e o outro está à direita da reta transversal. E eles estão do lado de dentro em relação às paralelas, ou seja, eles estão no recheio aqui, ó, eles estão no recheio. Esses ângulos também são congruentes, então eles também são iguais. Ó. Então, esse ângulo amarelo é igual a esse amarelo. Esse ângulo roxo é igual a esse ângulo roxo. Esses dois ângulos aqui, ó, alternos, porque um está à direita e o outro está à esquerda. Internos, porque estão na parte de dentro das retas paralelas. Ângulos colaterais externos. Então, os alternos estavam em lados alternados, um à esquerda e o outro à direita. Agora, os colaterais, esse prefixo co quer dizer que eles estão juntos, ou seja, eles estão do mesmo lado. Ó. Colaterais quer dizer que estão do mesmo lado. Então, os ângulos colaterais, eles estão ou os dois à esquerda ou os dois à direita da reta transversal. E em relação às retas paralelas, se eles estão externos, é porque eles estão do lado de fora das retas paralelas, ou seja, estão do lado de fora do meu sanduíche. Esses ângulos, eles sempre são suplementares, tá? Então, esse amarelo aqui é suplementar com esse amarelo aqui, ó. Eles formam 180, se eu somar os dois. Da mesma forma, este laranja com este laranja vai formar 180 graus. Então, colaterais do mesmo lado, ou os dois à esquerda, ou os dois à direita. Externos, porque estão do lado de fora. Então, esse aqui é um par de colateral externo, esse é outro par de ângulos colaterais externos. Ângulos colaterais internos.
mesma coisa, estão do mesmo lado em relação à transversal, só que agora estão do lado de dentro das minhas retas paralelas. Então, esses ângulos cor-de-rosa, eles são colaterais internos. Eles estão no mesmo lado, mas estão da esquerda, mas estão dentro das retas. Então, colaterais internos. Esses verdes também são outro par de ângulos colaterais internos, porque eles estão do lado direito, os dois, e estão dentro das retas paralelas. De novo, ângulos colaterais são suplementares. Então, ângulos alternos são iguais, ângulos colaterais são suplementares. Então, esse é suplementar a esse, somados dão 180. Esse é suplementar a esse, somados dão 180. Olhando essa imagem, o que eu posso dizer? Eu posso encontrar várias relações entre esses ângulos. Então, eu posso dizer que o A e o D são opostos pelo vértice. O B e o C são opostos pelo vértice. E e H são opostos pelo vértice. E o F e o G são opostos pelo vértice. Eu posso dizer que o A é correspondente ao E, que o B é correspondente ao F, que o C é correspondente ao G e que o D é correspondente ao H. Eu posso também encontrar os ângulos que são alternos. Quem seriam os alternos externos? Alternos externos, o A e o H, porque um está à esquerda, o outro está à direita e eles estão do lado de fora das retas. Então, são ângulos alternos externos. O B e o G também são alternos, um está à direita e o outro está à esquerda, e externos, porque estão do lado de fora das paralelas. Alternos internos, o C e o F, e o D e o E. São pares de ângulos alternos internos, o D à direita, o E à esquerda, os dois do lado de dentro das retas paralelas. Então, alternos internos. Colaterais externos, ângulos que estão no mesmo lado, mas do lado de fora, né? Então, seriam o A e o G, o B e o H. Seriam os pares de ângulos colaterais externos. E os colaterais internos seriam o C e o E, o D e o F. E como que nós aplicamos isso? Então, por exemplo, temos essa figura onde as retas R, S e T são paralelas e interceptadas por duas retas transversais, a reta U e a reta V. Determine o valor do ângulo X. Então, eu quero descobrir o valor deste ângulo aqui. Existem várias formas de enxergar isso. Então, primeira coisa, o que eu consigo ver aqui? Eu consigo ver que esse 80 graus, ele é oposto pelo vértice a esse daqui. Então, eu consigo ver que este ângulo de cá, ele também é 80 graus. Então, esse aqui também é 80 graus, porque eles são opostos pelo vértice, eles são iguais. Eu consigo ver também o quê? Eu consigo ver que esse ângulo aqui, com esse daqui é 70 graus. Por quê? Porque 110 mais 70 vai formar um ângulo de 180 aqui. Mas esse ângulo aqui, ele é correspondente a esse aqui, não é? Ele é correspondente a esse aqui, E, portanto, se esse é 70, esse também é 70. Por que eles são correspondentes? Porque eles ocupam a mesma posição em relação à reta. Esse está em cima da reta à direita. Esse também está em cima da reta à direita. Então, esse aqui também é 70. Porque eles estão sendo cruzados pela mesma transversal. Então, o ângulo que passa por elas é o mesmo, aqui e aqui. Bom, mas se esse aqui é 70 e esse é 80, 70 mais 80 dá 150 graus. Então, eu vou somar esses dois somados dão 150 graus. Agora, esse ângulo aqui é correspondente a esse aqui, não é? Porque, ele está em cima dessa reta aqui à direita, olhando essa reta agora, a reta V. Olhando a reta V, ele está em cima da sua reta à direita. E esse aqui também está em cima da sua reta à direita. Então, esse ângulo é correspondente a esse.
Opa, mas se esse é 70 e esse é 80, os dois somados vão dar 150 graus. Logo, meu x vai valer 150 graus. Então, essa é uma forma de ver. Mas eu teria outras formas de ver também. Essa é apenas uma possível. Todas vão levar em consideração o quê? As posições entre os ângulos e as retas. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima!